bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês e vou soltar pra vocês os sonhos, né, das visões que eu tive com o Senhor, porque são visões de alerta, visões da vinda do Senhor, né? Então, é pra gente alertar o povo, pra gente alertar vocês que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. E o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que falar que Jesus está chamando vocês ao arrependimento, à transformação de vida. E um bom dia, bom trabalho, que Deus proteja a nossa família, que Deus proteja vocês, o dia de trabalho de vocês, que Deus proteja vocês nessa sexta-feira, né? E bora para o versículo. O primeiro versículo eu vou soltar, vai ser um versículo falando de dois caminhos, né? Dois caminhos que o Senhor pede para nós percorrer. Não é dois caminhos que o Senhor pede. Nós estamos o quê? Aqui na Terra tem dois caminhos que é pra gente, que as pessoas percorrem. Um é o caminho da salvação, outro é o caminho da perdição. E o Senhor chama nós para que nós saiamos desse caminho da perdição e volte para o caminho da salvação, que é o caminho estreito, o caminho apertado. Eu vou ler para vocês agora, tá bom? Eu peguei até o lado errado. Vou soltar para vocês agora o Mateus, foi mesmo em cima, ó. É Mateus 7 e o versículo 13, versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz. Vou repetir novamente esse versículo para vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está dizendo que por essa porta que larga, muitas pessoas passam por ela, porque muitas pessoas estão caminhando nesse caminho da perdição. E Jesus chama vocês o que? Para ir para o caminho estreito, que é o caminho de renúncia, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas o que encontram o caminho que Jesus nos dá para a gente caminhar aqui na face da terra. Poucas pessoas querem renunciar para poder caminhar com o Senhor conforme a vontade de Deus, né? E é meu ouro. Deixa eu ler mais outra vez, ó. O versículo 14, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram o quê? Poucas pessoas encontram essa portinha estreita, porque poucas pessoas querem andar nesse caminho estreito, que é um caminho de renúncia, é um caminho apertado, que está dizendo que é um caminho apertado. O caminho apertado é um caminho estreito, que tem barreira, tem dificuldade, mas a gente andando nele, a Bíblia fala só de dois caminhos. Nós andando nesse caminho estreito, nós passamos pela porta estreita, que é a porta do céu. Então, bora para o sonho. Olha, eu sonhei. Agora para me encontrar, né? Vocês me dão licença um pouquinho, no instante eu volto, tá bom? Pronto, já voltei. Pronto, já voltei. Ó, o sonho que eu vou soltar pra vocês vai ser 3 sonhos de alerta. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem. Tudo que essas pessoas chegaram de viagem nessa casa, glória a Deus. Tudo que essas pessoas chegaram de viagem nessa casa, e elas se organizaram, foram fazer comida. E quando elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa, fui para outra casa plantar. No caminho, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. E era um pedaço de um templo muito grande no céu. E ele era branco e tinha uma listra marrom e um desenho com a cor amarela, cor azul bem clarinho, amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Eu continuei meu caminho, fui para essa outra casa. Quando eu chego nessa outra casa, lá tinha um poço na frente dessa casa. Essa casa não tinha telhado, né? Não tinha teto, tinha só um portão, essa parede erguida. Lá eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E essas 3 pessoas que vêm descendo do céu para a terra, 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. Que veio ao meu encontro e disse assim, cadê? Aí eu peguei assim, tem 3 casas ali para trás, bora olhar? E essas 3 casas
Aí eu saí mais ele para essas 3 casas. Essas 3 casas, ela estava em movimento, né? Ela estava em funcionamento. E a primeira casa estava com a porta aberta lá dentro, tinha uma mulher. Ele disse não. A segunda casa, a porta estava fechada e ele também disse um não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei, a mulher que estava lá dentro, ela olhou e ele colocou um semblante de alegria. Ela colocou um rosto de espantada, né? Assim, de quem não acredita. E ele se virou para mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá para frente dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola, né? Quando eu vou chegando lá, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ela não estava mais, ela não estava mais como ela estava antes. Ela estava completamente imóvel. Ela não se movia mais para nada, né? E ele colocou ela mesmo no centro dessa porta, ela suspensa do chão. Parece que ele ia levar ela naquela hora. Quando eu vi aquilo dali, glória a Deus. Quando eu vi aquilo dali, né? Glória a Deus. Aí eu peguei, quando eu vi ele colocando ela lá, né? Eu olhei pro rosto dele, vi ele tão decidido, eu disse assim, eu vou perguntar pra ele se da onde ele vem, ele não viu Jesus. Eu cheguei pra ele e perguntei. Eu caminhando do lado dele, eu disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Na hora que eu disse isso, ele parou perto de mim e colocou um semblante no rostinho dele. E na hora que ele colocou esse semblante, eu me acordei. Algo que eu vou explicar pra vocês bem rapidamente. Essas pessoas que vêm chegando de viagem são as pessoas do arrebatamento. E essas pessoas que... Glória a Deus. E esses pezinhos de cebola é muito choro. E esse templo no céu são o quê? Esse templo no céu é o templo que está nos esperando para nós cultuar o Senhor lá, né? E sobre essas ostras, essa primeira casa que eu planto esse pezinho de cebola, sobre esse poço, o poço cheio de água, é o choro do povo de Israel. Desde quando o templo, né? Desde sempre, né? Para falar assim melhor, desde o tempo que aquele povo chora pedindo pelo quê? Pedindo pelo Messias, né? E o Messias, às vezes, eles não aceitaram, né? Então, isso que foi o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Passando, glória a Deus. Tô meio rouca, mas vai dar certo. A voz tá querendo também falhar, você está vendo, mas vai dar certo. Esse pezinho de cebola que eu plantei na frente dessa casa, é muito choro que vai ter nesse canto, né? Casa representa o quê? Casa representa templo. Essa primeira casa que eu plantei esse pezinho de cebola representa o templo de Deus lá em Israel, que tá só o muro da lamentação arribado, né? E um portal para as pessoas entrar. E algo que eu vou falar para vocês sobre essas 3 casas que estavam, sobre esses 3 homens, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre essas casas que estavam em funcionamento, a primeira, a segunda e a terceira, essa primeira são que o templo são o templo católico. Essa primeira que foi rejeitada é o templo católico. A segunda casa é o templo evangélico. Por quê? Porque estava com a porta fechada perante a face de Deus e perante a face do Messias, né? E essa outra que foi aceitada são as 5 virgens prudentes. Então, casa, como eu tô falando para vocês, casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro de uma casa representa uma religião. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Vou soltar o restante desse sonho. Já soltei o sonho. Agora, quando eu me acordei, eu disse assim, eu já expliquei pra vocês esse sonho. Casa representa o quê? Casa representa o templo de Deus aqui na face da terra. Tem o quê? Era para ser 2, né? Mas você me mostrou 3, né? Então, é o templo católico, o templo evangélico. O templo evangélico que se transforma aqui em 10 templos. 5 são prudentes, 5 são loucas. Louca por quê? Porque não obedece a palavra de Deus, né? E bora agora para o restante desse sonho. O restante desse sonho é explicando por que essa segunda casa, ela foi rejeitada. Eu sonhei, Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher. Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher, ela toda maquiada. O rostinho dela cheio de maquiagem, a sobrancelha dela com rímel, o cabelo dela estirado, os lábios dela com batom. Ela tava toda maquiada e ela tava falando sobre maquiagem. Era só a cabeça da mulher, só a cabeça mesmo que você me mostrou, de uma mulher. Eu olhando pra ela assim, ela falando sobre maquiagem. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Por isso que eu expliquei a você. Essa segunda casa que ela foi rejeitada, a primeira casa que ela foi rejeitada é o templo católico, por falta de adoração a Deus. A segunda casa que foi rejeitada, o templo evangélico, as 5 virgens loucas. Vocês prestem atenção. Por que elas foram rejeitadas? Por causa da vaidade. Porque não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? E por isso peca perante a Deus.
É João 5 e o versículo 39. Examinar as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que dele testifica, né? E com elas vocês têm o quê? Vida eterna. Agora eu vou soltar para vocês a parábola para explicar isso. Vou soltar a parábola. Vou soltar para vocês o quê? A parábola das 10 virgens prudentes. Vou soltar para vocês por quê? Porque tá falando sobre o quê? Esse templo que foi rejeitado. E sobre o templo católico que foi rejeitado por falta de adoração. Eles o quê? Eles adoram, mas não é a Deus. Eles adoram as imagens de escultura. Por isso que foi rejeitado, né? Ó. E 5. Ó. Vou começar logo no versículo 1. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. São os templos do Senhor aqui na terra. São conhecidos como virgem. Glória a Deus, né? Ó, as prudentes, né? As prudentes. A prudente é as loucas, né? Ó. E 5 delas era prudente. 5 ela era louca. 5 prudentes e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Não conhece nada da palavra de Deus. Mas, ó, continuando. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes, elas têm conhecimento da palavra de Deus e elas não pecam perante a Deus. Por causa de quê? Porque elas botam em prática a palavra de Deus. E tardando o esposo, torcalejaram todas. Os templos do Senhor, todos eles dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. A gente está o que? Anunciando, tocando a trombeta, dizendo que Jesus está voltando. Todos os meus vídeos para vocês eu digo, olha, Jesus está voltando, arrepende-te, sai do caminho largo, vai para o caminho estreito, porque o caminho do Senhor, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o caminho do Senhor é um caminho de renúncia. É Lucas 9 e o versículo 23. Jesus diz desse jeito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deixar tudo para trás. Esse segundo tempo que foi deixado, foi por causa de que o segundo tempo que foi deixado, são as 5 virgens loucas. Por quê? Porque elas estão, a vaidade está dentro do tempo evangélico, que eu vou soltar para vocês já já. Deixa eu soltar logo aqui. É Jó 15 e o versículo 30. É Jó 15 e o versículo, por causa da cabeça dessa mulher. É Jó 15 e também por causa que esse tempo segundo foi rejeitado. Por causa de quê? Por causa da cabeça dessa mulher, a vaidade está dentro do tempo evangélico. E por causa de quê? Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Continuando aqui, ó. Deixa eu ler mais outro versículo para vocês, né? Aceitou Jesus, tem que renascer de novo. É João 3, e o versículo 3 e o versículo 5. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Esse é o versículo 5. Versículo 3. A gente tem que nascer da água, é ter conhecimento da palavra de Deus. E nascer do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora o versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Não pode ver o reino do céu, assim que tem escrito nesse versículo. Então, as pessoas aceitam Jesus, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tem que deixar tudo para trás. Tudo que você praticava antigamente, você não pode mais praticar. Por quê? Porque você está agora com comunhão com o Senhor. O Senhor é santo. Bora para cá? Agora eu vou continuando aqui, ó. Por causa que esses templos foram rejeitados. O templo católico e o templo evangélico. Justamente por causa desses versículos que eu soltei. Falta de conhecimento por falta de compreensão das escrituras. A vaidade está dentro dos dois tempos. Dentro do tempo evangélico e dentro do tempo católico. E para encerrar, ainda vou soltar mais um versículo para vocês. Deuteronômio 22 e o versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é o Senhor, o teu Deus. Fez isso, a abominação perante a face do Senhor. E o Senhor disse que não. Ele disse, não haverá traje de homem na mulher. A mulher jamais pode se vestir
conforme a vontade a nossa vontade. A gente tem que brigar contra o espírito, contra a carne, para o que para o que permanecer o espírito em nós, ó. Continuando aqui agora, soltei para vocês, né, ó. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sabendo que Jesus está voltando, preparou as suas lâmpadas. Aí, embora continuando lendo, ó. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Tem pessoas dentro da congregação que estão pecando perante a Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? O Senhor está dizendo que para a gente colocar o que? A vontade dele em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Para que o que? Para que nós tenhamos salvação. Nós conhecendo a palavra de Deus, nós se limpa, nós se purifica. A gente não vai pecar perante o Senhor se o Senhor está pedindo algo de nós nas Santas Escrituras. Entendeu? E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Você está vendo? As que estão preparadas, elas entram para o quê? Para a glória de Deus no dia que o Senhor vier. As que não estão vão ficar. E tem umas que ainda vão ser tiradas para pagar um alto preço, né? Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Olha, depois que a igreja for arrebatada, essas pessoas vão chegar e vão clamar para o Senhor tirar elas da terra. Por causa de quê? Por causa do que vai vir, o anticristo, né? Para marcar as pessoas, ele vai impor e as pessoas vão ser obrigadas. Igualmente aquela passagem de Daniel, foram obrigadas a se marcar, né? Então, Daniel resistiu, Sadraque, Mesaque e Abednego também resistiu. Eles não se marcaram, que é com o que vai vir agora, né? Mas por causa disso, eles pagaram um alto preço, né? Então, por isso que eu digo a vocês, aconselho a vocês, ler as Santas Escrituras. Ele respondendo disse: em verdade, vós digo que vós não conheço. Você está vendo o que foi que o Senhor falou para essas pessoas que não quiseram conhecer antes da vinda dele, não quiseram se santificar nele, ó. Hebreu 12, o versículo 14. Segue a paz com todo. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz, que é união, sem santificação, vamos ver ele não, né? Então, só, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, como o Senhor está falando aqui. Nós não sabemos não, entendeu? Mas Jesus nos deixou sinais da vinda do Senhor. Mateus 24. Ó, os sinais da segunda vinda. Tá aqui, os sinais da segunda vinda. Quais são os sinais da segunda vinda? E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esse aqui é o sinal da vinda do Senhor. Sinais da vinda do Senhor, entendeu? E agora bora para o outro versículo, ó. Encerrei para vocês aqui. Agora eu vou soltar para vocês porque é que o templo católico ele foi rejeitado. Glória a Deus. Por que o templo católico foi rejeitado? Por falta de adoração a Deus. Por falta de adorarem a Deus. Foi por isso que foi rejeitado. Ó. Salmo 95 e o versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? A adoração só tem que dar ao Senhor. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor, que nos criou. Ó, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha das suas mãos. Você está vendo esse ré aqui porque tem um pontinho. O versículo 6 e o versículo 7. Só que eu não terminei o versículo 7 não, porque tinha um pontinho aqui, eu parei nesse pontinho.
algo que eu vou dizer a vocês. Aqui nesse versículo aqui, o Senhor está dizendo que é para a gente dar louvor e adoração só a quem nos criou. Quem foi que nos criou? Quem foi que nos formou? Primeiro foi Deus. Pois então, é só a Ele que nós devemos dar toda a honra, toda a adoração. O Deus Altíssimo, o Deus de Israel. O povo católico deixa as idolatrias de lado. Por causa disso, vocês foram rejeitados. Não só por causa disso, porque vocês estão igualmente às 5 virgens loucas. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Vocês não... Também, vocês... não lê as Santas Escrituras e vocês também não colocam em prática. Por isso que peca perante a Deus. Por falta de quê? Por falta de conhecimento. Peca perante a Deus, né? Então, canta para Ave Maria, reza para Ave Maria. Isso não é coisa que vocês devem fazer. Porque isso aí vocês o quê? Estão demonstrando que odeiam a Deus. Para com isso, povo. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebramos Lu, a rocha da nossa salvação. Cantar só para Deus. Você está vendo aqui que está escrito? Apresentemos nós diante a sua face com louvores. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Você está vendo? Mas se onde é que eu tô lendo, meu Deus? Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Encerrei para vocês aqui. Olha, povo católico, esse sonho está falando que 2 templos vão ser deixados para trás, né? Do templo evangélico vai sumir pessoas de dentro que estão conforme a vontade de Deus, e as outras vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Por falta de conhecimento, por falta de obediência a Deus. Mas, bora para o quê? Encerrei para vocês essa parte, vou encerrei para vocês esse sonho, vou soltar outro. Olha, eu sonhei. Jesus também fala aqui. Deixa eu ler por causa do que Jesus está falando com o povo dele. Deixa eu soltar aqui para vocês. É Mateus 4 e o versículo 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrasse e me adorasse. Esse aqui é o inimigo pedindo adoração. Vocês prestem atenção que aqui é a tentação de Jesus no deserto. O inimigo tentando o Senhor. Se o inimigo tentou Cristo, avalia a igreja do Senhor aqui na terra. Agora que vocês caíram em tentação, né? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Saiu da boca de quem? De Jesus Cristo. Repreendendo o inimigo. E o que? Para adorar, que está escrito nessas escrituras que eu acabei de ler para vocês. E são o que? Também tem os 10 mandamentos que eu vou já passar para vocês. Por causa de quê? Por falta de adoração a Deus. Não vou passar os 10 mandamentos, não. Vou passar os 10 mandamentos para vocês em outro sonho, tá bom? Que é o sonho que Jesus mandou uma mensagem para a igreja católica. O templo dele, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Apocalipse 22 e o versículo 15. Ficarão essas pessoas que eu vou ler para vocês, elas ficarem fora do reino do céu. E principalmente as pessoas que são idólatras. Para com isso, povo católico, deixa as idolatrias de lado, adora só a Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatra e qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas estão deserdadas do reino do céu. Por isso que eu digo a vocês, povo, alerta o que vocês estão fazendo com o quê? Com vocês, dentro dos templos, né? Agora, bora para o quê? Deixa eu ler para vocês aqui a passagem de Osés também, falando sobre o quê? Foi mesmo em cima. A passagem de Osés, por que o Senhor rejeitou esse templo? Deixa eu explicar mais para vocês por que esse templo foi rejeitado. Oséias 8, versículo 1 e versículo 4. Vou ler para vocês porque que esse templo foi rejeitado. Eu vou ler também esse versículo aqui em cima, o versículo 15 e o versículo 16, de Oséias da outra página, na página 7. Eu os corrijo e
eu os corrigi e lhe esforcei os braços, mas pensaram mal contra mim. Esse aqui é o Senhor falando, que o Senhor está corrigindo, está falando, e as pessoas estão pensando mal, né? Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Tá vendo? Isso é o tempo católico. Fizeram-se como um arco, enganando, caiu a espada, e os príncipes são o que? Os padres, os sacerdotes, né? Por causa do furor da língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Então, o Senhor está falando que o Senhor, quando vinha no dia do arrebatamento, essas pessoas que estão fazendo isso vão servir de escárnio para as outras nações. É isso que o Senhor está falando. Agora, embora para cá, o Senhor está pedindo o que para mim falar com o povo, ó. Põe a trombeta à tua boca. Você está dizendo, fala com eles, né, ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O que é a aliança que tinha com o Senhor? O povo. Qual era a aliança que eles tinham? De não ter idolatria, que é o que vai dizer aqui. E eles fizeram com as suas próprias mãos. E eu vou ler para vocês, versículo 4. E quebraram também uma aliança, né, que tinha com Deus. Qual era a aliança que eles tinham? A aliança, a lei. Quebraram a lei de Deus. Qual foi a lei de Deus? Casar o homem e a mulher. Lá no início, é a primeira folha de Gênesis. Deus fez o homem e a mulher e Deus o criou. No versículo 20, Gênesis, a primeira folha de Gênesis. Gênesis 1 e o versículo 28, o Senhor fez o homem e a mulher. E o Senhor, é o versículo 27 e o versículo 28. No versículo 28, o Senhor casou e mandou eles se multiplicar. Tem escrito nesse versículo. Então, e algo que eu vou... Aqui fizeram duas coisas. O tempo católico, que é chamada Babilônia na Bíblia, nas Santas Escrituras. O que foi que eles fizeram aqui? Primeiro, eles quebraram a aliança de não ter idolatria. Eles colocaram o que? Fizeram com as suas próprias mãos, o ídolo colocado dentro do templo. A segunda coisa, quebraram não, se rebelaram contra a lei de Deus, né? Que a lei de Deus era unir o homem e a mulher, e fizeram o contrário. E o versículo 4, preste atenção no versículo 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. O que é reis? É papa. Ó, construíram príncipe, mas eu não subo. O que é príncipe? São padres e pastores, são príncipes da casa do Senhor. Da sua prata e do seu ouro fizeram o ídolo. Qual é o templo que tem ídolo? Primeiro é o templo católico, pois então, é ele mesmo. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Olha o que o Senhor fala no restante desse versículo. Fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Então, com o dinheiro das ovelhas, com lã das ovelhas, eles fizeram o quê? Ídolo. Imagem de escultura, para eles o quê? Para eles adorarem e conduzir as outras pessoas a adorar. Mas por causa disso, está escrito aqui na Bíblia, é Oséias 8, versículo 4. Está dizendo que por causa disso, eles provocaram a ira de Deus e o Senhor vai vir sobre eles. E eles fizeram isso para serem destruídos, que é o que está escrito aqui, ó. 5, versículo 5. Ó, o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando? Eles serão incapazes da inocência. Então, o que eles fizeram provocou a ira de Deus. Você está vendo o que está escrito nesse versículo 5. E o que foi que aconteceu, né? Então, é o que eu tenho para soltar para vocês sobre esse sonho, né? Por essa primeira casa que ela foi rejeitada. Essa primeira religião. Mulher dentro da casa, religião. Algo que eu vou soltar para vocês também. Glória a Deus. Deixa eu soltar para depois, né? Deixa eu soltar só logo esses primeiro. Mas eu vou soltar logo, porque eu já tô lendo aqui, né? Olha, eu sonhei que eu tava dentro de uma casa. E essa casa que eu tava, ela tava em cima de um vulcão. E eu olhava para baixo, pro chão da casa, eu vi era um vulcão. Ele evaporando lava, né? Para poder soltar. E as paredes, elas se rachou todinha, que a casa estava em cima do vulcão, e o vulcão estava se agitando para evaporar. Então, eu olhando para baixo, quando eu vi aqui dali, eu saí de dentro da casa. A casa estava toda rachada, eu saí de dentro da casa. Quando eu saí de dentro dessa casa, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu saí de dentro dessa casa, eu olhei que eu ia passar por dentro da água. Quando eu ia sair para passar por dentro da água, lá não tinha mais água, lá estava seco. Estava seco. E eu passei por lá, andando na areia, né? E eu me acordei. Algo que eu vou dizer a vocês. Como eu falei no outro sonho que eu soltei pra vocês.
Casa representa o templo do Senhor. Mulher, eu tava dentro de uma casa, representa o que? Religião. Algo que eu vou dizer a vocês vigiam. Tem uma casa do Senhor, né? Que tá o que? Fundada em cima de um vulcão. E o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor tá dizendo nesse sonho que esse vulcão ele vai o que? Evaporar esse templo dele da face da terra. Entendeu? Essa é a mensagem do Senhor. E mesmo tem alguma coisa para confirmar esse sonho? Tem. Eu vou soltar para vocês um versículo aqui também sobre esse sonho, né? O abismo, o que é o abismo? Abismo é um vulcão. Aí eu já soltei esse sonho, agora eu vou soltar o outro, né? Vou soltar o versículo, né? Glória a Deus. Tá aqui, ó. Ezequiel 26 e o versículo 18. Não, o 19, o versículo 19, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fizer uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e muitas águas te cobrirão. Esse aqui, tá vendo? É o templo do Senhor que tá aqui. O que é o abismo? Abismo é o vulcão. É justamente o que eu vi. E o que? As águas que tava lá, as águas, tinha água lá, mas não tinha mais, entendeu? É a mensagem do Senhor tá entregue para vocês sobre o que? Sobre esse sonho, né? E também aqui a palavra de Deus referente a esse sonho. Agora eu vou soltar o outro. Olha, eu sonhei que eu tava trabalhando a parte de manhã e eu saía pra almoçar. Quando eu voltava já era de tardezinho, eu tinha perdido o horário. Eu só experimentei a roupa e já passou pra parte da noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. E eu experimentei a roupa e deu certo. E eu vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. E tudo que eu venho da congregação do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que eu venho da congregação do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que eu venho da congregação do Senhor era um dia festivo, né? E quando eu vinha, atrás de mim vinha carro, vinha a moto, era o que eu tava nos meus pensamentos, né? E na minha frente apareceu um homem no cavalo, né? E ele vinha numa velocidade medonha, eu saí do meu pra ele passar. Quando eu saio do meu pra ele passar, quando eu olho, eu já tava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. O homem tava no chão e o Senhor tava em cima dele, né? Tava guerreando com ele. E ele tava defendendo a cabeça e o Senhor guerreando com ele, né? E algo que eu vou soltar pra vocês, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E naquele momento que eu vi aqui dali, eu cheguei lá pertinho dele, aí nós saímos desse canto e fomos para outro canto. Quando ele chegou nesse outro canto, ele sentou e ele começou a beber. E tudo que ele bebeu assim bastante, né? Aí eu peguei assim, eu não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar ele aqui, pode ele voltar para aquele canto onde ele guerreou. Aí eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei lá sentadinho, ele tombou para um lado. Na hora que ele tombou, eu disse, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar não. Aí eu me sentei do lado dele. E eu me acordei. Agora eu vou falar pra vocês sobre esse sonho. Bora pra cá. Ó. Em Apocalipse que eu vou soltar pra vocês sobre esse sonho. Ó. 19 e o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Vocês querem saber quem é aquela pessoa que estava sentada no cavalo? Essa pessoa que estava sentada no cavalo, que veio para pelejar por nós, como ele brigou, é o Senhor. O Senhor veio para brigar, o Senhor veio para guerrear, para tirar o templo dele da terra, né? Ó. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Então, ele é o Messias, aquele homem que veio no cavalo. Glória a Deus. Ó. E julga e peleja com justiça. O que é pelejar? É guerrear. Guerrear por nós. Então, agora falei sobre o que aquele homem que veio no cavalo e por que o Senhor, porquê que o Senhor veio no cavalo e por que o Senhor guerreou. Tá escrito no livro do Apocalipse. Agora eu vou soltar para vocês, glória a Deus. É o maribondo que eu tô vendo aqui, né? Por que o Senhor bebeu? Por que o Senhor bebeu? Vocês me perdoem, tô com a garganta seca. Vou beber já água. Ó. É Lucas 22. Por que o Senhor bebeu? Vou ler para vocês, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Até que ela se cumpra no reino do céu, se eu não... Ó,
Aqui, a última Páscoa, que está dizendo aqui, a última Páscoa do Senhor foi com os 12 discípulos dele aqui na face da terra, antes dele padecer por nós. No versículo 16 está dizendo que ele nunca mais comeu. Ele vai comer quando o Senhor tirar o reino dele daqui da terra, que é o que está dizendo nesse versículo, ó. Porque vós digo que não a comerei mais. O Senhor está esse tempo inteiro sem o quê? Sem participar de quê? Sem cear. Sem sentar nós à mesa, sem participar o quê? Da Páscoa, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Até que o Senhor tire o reino dele da terra que ele estabeleceu. Continuando aqui, ó. E por que o Senhor bebeu? Vai explicar nesse versículo, ó. Porque o Senhor veio, batalhou por nós, sentou nós à mesa. Por isso que o Senhor ceou, ó. Então, porque o Senhor bebeu vinho quando o Senhor estava com os discípulos aqui. Quando o Senhor sentar nós à mesa, o Senhor vai beber novamente, entendeu, ó? Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tá vendo? O Senhor tomou do cálice. Cálice, o que é o vinho, ó. E disse, tomai e repartiste entre vós. Você está vendo? O que foi que o Senhor disse? Mandou nós bebermos agora do vinho e comermos do pão, que simboliza o pão, o corpo do Senhor, e o vinho, o sangue do Senhor. Pois então, agora quem toma é nós, né? Ó. Porque vós digo que não a beberei mais do fruto da vide. O Senhor está dizendo que não vai beber mais o vinho, ó. Até que venha o reino do céu. Até que o Senhor tire o quê? O reino que ele estabeleceu aqui na face da terra. Com o sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, por isso que o Senhor veio, batalhou, tirou nós da terra e sentou nós à mesa. E o Senhor que seu conosco, né? Entreguei para vocês sobre esse sonho, né? Agora eu vou passar para o próximo sonho. Ó. Eu sonhei que eu tava num canto, era um dia festivo. Nesse canto que eu tava, glória a Deus, nesse canto que eu tava, glória a Deus, apareceu várias espadas na minha frente, elas se enfrentando. Com a fúria, um ódio medonho, elas se enfrentavam com ódio, uma fúria medonha. E tudo que elas se enfrentavam, glória a Deus, tudo que elas se enfrentavam com a fúria, um ódio medonho, glória a Deus, glória a Deus. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro, elas se enfrentando. E cada espada tinha um símbolo do seu país nos cabos das espadas. Cada espada tinha um cabo, em cada cabo de espada tinha um símbolo da bandeira do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, o símbolo dos Estados Unidos. Mesmo no meio da carreira. Tinha a carreira de espada, ela estava mesmo no centro da carreira de espada. Então, eu saí, quando eu vi sair, eu saí alarmando para um, alarmando para outro. Ninguém me deu ouvido. Era um dia festivo, meu filho estava na festa. Eu cheguei pro meu filho, falei pro meu filho também, meu filho não me escutou. E eu saí, glória a Deus, glória a Deus. E eu saí, né? Já deu vontade até de chorar. E eu saí alarmando para um, alarmando para outro também. Ninguém me deu ouvido. E glória a Deus, glória a Deus. E quando eu saí falando para as pessoas que ninguém me dava ouvido, e eu saí falando, conversando com um, conversando com o outro, conversando com um, conversando com o outro, eu me acordei. E quando eu me acordei, eu entendi que o Senhor já tinha me mostrado no céu os carros em formato, ele me mostrou no céu, os carros em formato, as nuvens em formato de carro de guerra. Eu vi carros de guerra em formato de nuvem no céu, o Senhor me mostrou. E eu fiquei calada, e o Senhor me mostrou em sonho para me soltar para vocês. Olha, o Brasil vai entrar em guerra, vocês se alertem. Eu vi ele mesmo no centro, vizinho com a bandeira do Trump, né? Assim, a espada do Trump, do país do Trump, a espada do nosso país, né? Então, o Senhor está alertando vocês, antes que isso aconteça, Jesus está alertando vocês. Agora eu vou soltar sobre o quê? Sobre essa passagem, né, desse sonho. Aqui em Apocalipse, porque é o nosso tempo que nós estamos vivendo, tempo apocalíptico, né? Ó, passado é um ai. O que é que vai ser passado o primeiro ai? O primeiro ai tá para vir, é a vinda do Senhor. O primeiro ai vai ser o que? O sexto selo aberto. Ele é terrível sobre a humanidade, né? Ó, eis que depois disso vem ainda dois ai. Qual que é os dois ai? Eu vou soltar para vocês logo agora na Santa Escritura. O que é os dois ai que vai vir sobre a face da terra? Eu vou ler para vocês. O que é que vai ser o primeiro? Tá aqui, ó. É Apocalipse 2, Apocalipse 20. E o versículo que? O versículo 8, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para reunir em batalha. Você está vendo? O inimigo vai marcar as pessoas na face da terra para se reunir contra Deus.
para batalhar contra Deus. Por isso, esse aqui vai ser o ai. E por causa disso aqui, né? Por causa disso, os cristãos vão ser perseguidos. Mas se vocês resistirem, não se marcarem com o que eu vou ler agora, ó. Apocalipse 14 e o versículo 9, ó. E seguiu, como eu estava lendo para vocês lá, né? Se vocês não receberem o que vai ser imposto, ele vai ser enganar todas as nações. Se vocês não aceitarem, né? Então, vocês não aceitarem, vocês são salvos, vocês vão ser salvos. Aqueles que não aceitar, é o que eu vou ler para vocês no versículo, ó. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal, então vai ser posto o quê? Uma imagem de escultura para todas as pessoas adorar. Então, é como se fosse uma religião só, né? Por exemplo, vou dar um exemplo com uma religião só. Vocês vão ter que se render a ela, vocês vão ter que se ajoelhar, vocês vão ter que orar, vocês vão ter que... Então, é isso que vai ser imposto. E, ó, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. O que é o sinal? Eu já vou explicar novamente para vocês. Já tem lâmpada que a gente ela tá apagada. Se a gente apertar o botão para acender ela, para apagar. Só a gente passar na frente dela, ela reconhece que passou alguém pela frente dela, ela acende a luz. Então, é isso que vai ser imposto para as pessoas. Se vocês receberem, vocês passam em qualquer canto, vocês entram e compram. Ou vocês tendo na mão, passou. Se vocês receberem na mão ou na testa, então, vocês passam em qualquer canto, compra, entra, entendeu? Agora, se vocês não receberem, é o que está escrito aqui. Se vocês não receberem, vocês vão ser salvos. Mas os que não receber, os que receberem, essas pessoas estão o quê? Vou ler para vocês, ó. E também este beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Você está vendo? E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Essas pessoas serão atormentadas. Por quê? Porque receberam a marca da besta. Entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. Faz igualmente Daniel na cova dos leões, né? Daniel foi também posto para ele. Ele não aceitou. Agora bora para o quê? Para o outro ai, né? Que é o primeiro ai que vai vir sobre a terra. Que vai ser o sexto selo sendo aberto. Que eu vou ler para vocês agora. Que é o sexto selo. É o mesmo sinal da vinda do Senhor. Ó. Que está escrito lá em Mateus 24, ó, e o versículo 29, ó. E havendo aberto o sexto selo, esse aqui vai ser o que? O sinal da vinda do Senhor, ó. E aberto o sexto selo, olhei, esse aqui é o sexto selo sendo aberto, ele é terrível. É o primeiro ai que vai vir sobre toda a humanidade, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Esse aqui é o primeiro ai que vai vir sobre a terra. Não é só isso aqui não, tem mais coisas sobre o quê? O primeiro ai, o primeiro juízo que vai vir sobre a terra. Ó, as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? As estrelas caem do céu, isso aqui é o que? É o primeiro ai. As montanhas, o céu se retirando de canto, aqui é o primeiro ai. E as montanhas e as ilhas se mudando de canto, isso é o primeiro ai, que vai vir sobre toda a terra. Vocês se preparem. Olha, Jesus está voltando, renuncia, se conserta com o Senhor, pede perdão a quem tem que pedir, esteja com a tua vida consagrada e rendida aos pés do Senhor. Pede perdão e te santifica na palavra de Deus. Jesus está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de preparação. Ó. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? Vai ser terrível o primeiro ai. Ó, e os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos e todos os poderosos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, e dizendo aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Então, eles estão vendo, porque eles estão pedindo para... Estão se escondendo do rosto do Senhor. Por quê? Porque eles estão vendo, ó.
Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Esse aqui, o sexto selo sendo aberto, é um dia de ira do Senhor sobre toda a humanidade na face da terra. É o primeiro ai e é o primeiro juiz que está vindo sobre toda a face da terra. Arrependei, vós, voltai para o Senhor. Aceita Jesus, aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Procura um tempo evangélico que aceita Jesus, né? E Apocalipse 6 e o versículo 12 até o versículo 17 que eu li para vocês. O primeiro ai, como eu li para vocês aqui, é 9. Apocalipse 9, falando sobre o versículo 12, falando sobre os ai, que vai vir sobre toda a terra. O primeiro ai é a vinda do Senhor. O segundo, os dois ai que vai vir depois, vai ser aquelas passagens que eu li para vocês. Vai ser, o inimigo vai sair enganar todas as nações e, ainda além dele enganar todas as nações, né? Então, ele vai perseguir o povo de Deus. E aquelas pessoas que se marcarem com a marca da besta, né? Que vai ser o que vai ser imposto para as pessoas. Então, é só que vocês rejeitaram, entendeu? Entrega a vida de vocês na mão do Senhor e pronto, né? É o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso, né? E encerrei para vocês aqui no livro de Apocalipse 6 e o versículo 12 até o versículo 17 para vocês. Sobre esse templo, primeiro templo que foi deixado, né? Eu li para vocês. É o que? O primeiro templo é o templo católico, que é chamada Grande Babilônia. Aqui no Apocalipse, e na Bíblia inteira era chamada de Babilônia, o templo católico. Por quê? Porque o Senhor já conhecia, o Senhor já tinha visto o que ele ia fazer, né? Então, mas o Senhor deixou escrito. E entreguei para vocês, vou encerrar esse vídeo para vocês, né? Já soltei tudo que eu tinha que soltar para vocês das Santas Escrituras. E também, né, sobre esses sonhos, sobre essas visões. Olha, Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de preparação, é tempo de mudança. É tempo de vocês colocarem Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Jesus está voltando. Renuncia, povo do Senhor, renuncia o pecado, renuncia, volta para o Senhor, arrepende-te e te conserta a tua vida com o nosso Criador, com o nosso Deus. Deixa tudo que não convém à vontade de Deus de lado, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. E Jesus exige de nós santidade, né? Fui.